Sabe que eu fico refletindo, fico pensando que como que é as coisas aqui, como que as coisas funcionam. Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva aí, você que está gostando das curiosidades, das coisas, como funciona aqui nos Estados Unidos, a vida do imigrante, quando chega aqui, as expectativas. E eu vim aqui para trazer um pouco sobre a realidade, como que é, como que funciona. Uma coisa que me chamou muita atenção no início, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, me falaram que é uma terra onde mata pastores. Falaram isso para várias pessoas e falaram para mim também. E é sobre isso que eu quero comentar. Quando nós chegamos aqui, eu e minha esposa, nós, com o ministério no Brasil, há 10 anos, congregando na mesma igreja, no mesmo ministério, e nós fazíamos isso aqui, ó, para ficar firme na presença de Deus, para ganhar uma alma. O nosso sonho era que chegasse uma família pastoral para ajudar, para somar. Quando chegasse alguém, então nós fazíamos de tudo, abraçava, levava em casa, buscava, comprava, fazia, acontecia, tudo para ter aquela família com a gente. Carregava no colo, carregava água na peneira. E de repente, um dia nós viemos morar aqui nos Estados Unidos. Quando nós chegamos, nós fomos conhecer alguns ministérios agora, porque nós não podíamos ficar parados. Fomos conhecer algumas igrejas. E uma igreja que nós conhecemos, nós ficamos ali apenas mais ou menos um mês. E eu não vou citar nome aqui por questão de ética, porque eu também sou pastor. E eu, sim, quando eu cheguei naquele ministério, eu tive uma desilusão naquele ministério. No primeiro mês, minha esposa não se sentiu bem. Só que a gente bem maduro, porque o nosso alvo é Cristo, nosso alvo não é o homem, nós pegamos e resolvemos não ficar ali. Resolvemos ir para um outro ministério, totalmente diferente do que nós já estávamos acostumados. Então nós resolvemos ir para um outro ministério. Então vamos para um outro ministério. Chegando naquele ministério, nossas filhas se sentiram muito bem lá. Não era muito bem o nosso costume, totalmente diferente, mas nossas filhas se sentiram muito bem ali. Então resolvemos ficar ali por causa delas. Vamos ficar aí, vamos seguir em frente. E ali foram 3 a 4 meses, nós firmes ali naquela igreja, firme ali, os cultos. O pastor chamou a gente para começar a participar da escola bíblica, estudo bíblico à noite. Nós começamos aí, eu falei com o pastor, chamei ele, falei: pastor, eu sou pastor no Brasil, contei tudo a minha trajetória. E disse para ele que ele tinha um amigo, que ele podia contar comigo, que eu estava ali para somar, podia contar mesmo. Mas eu percebi que ali eu era diferente, que não era aquilo que eles queriam, que os meus, como posso dizer, a minha forma de pensar, o meu jeito de ser era diferente deles. Mas mesmo assim eu continuei persistindo, mesmo assim eu continuei seguindo, continuei avançando, continuei ali durante meses esperando uma oportunidade para poder fazer uma oração, para poder trabalhar, porque nós estamos ali, sempre orei a Deus, falando: Deus, eis-me aqui, né? Estou aqui para trabalhar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ali esperamos 3 meses, 4 meses. E um dia, eu trabalhando com um americano, e aquele americano, ele fez algo que entristeceu muito meu coração, e eu vi que não dava para continuar mais trabalhando com ele, porque ele ficou sabendo que eu era cristão, evangélico. Então ele começou a me tratar diferente, aquele americano. E eu vi que não dava para trabalhar mais com ele.
E eu conversei com esse pastor onde eu congregava, que estava 4 meses lá, falei, pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Ele falou assim comigo assim, da seguinte forma, você está aqui nos Estados Unidos, você tem que sofrer mesmo, é assim aqui você tem que sofrer. Eu falei, pastor, se for me sofrer dessa forma, eu prefiro voltar para o Brasil. Falei com ele. E aquele pastor ali, eu falei, pastor, precisa de uma ajuda, sabe, fazer uma documentação aí, medindo com o advogado, e aquele homem não quis indicar um advogado e começou a me tratar diferente. Ele falou que eu tinha que sofrer, que eu tinha que continuar com o americano sofrendo, e sendo que tinha várias pessoas que tinham empresa na igreja que poderia me ajudar, ele não me ajudou, ele não indicou, ele falou que eu tinha que ficar sofrendo. E por eu não ter entrado na visão dele, ele me passou a tratar diferente daquele dia em diante. Me tratou diferente, e eu percebi que ele foi me tratando diferente cada dia mais e mais, até um ponto que um dia eu não fui mais no culto. E sabe o que ele fez? Me excluiu do grupo da igreja, me excluiu dos WhatsApps e me bloqueou em tudo. E eu e minha família se sentimos totalmente excluídos. Então essa foi a primeira igreja que nós fomos completamente expulsos aqui nos Estados Unidos. Por que será? Porque eu gostava de andar de terno e gravata? Porque talvez fui chamado de assembleiano? Porque eu era pentecostal? Ali agora, nós tudo bem. Nosso foco não é o homem, nosso foco é Cristo, é Jesus. Aquele que morreu na cruz, a gente respiramos fundo e vamos levantar a cabeça. E ali eu e minha esposa começamos a procurar um outro ministério. Eu fui trabalhar numa cidade aqui perto. E quando eu fui trabalhar naquela cidade ali perto, ele conhecia um rapaz trabalhando. E esse rapaz falou comigo assim, olha, você trabalha aqui e tal? Isso que eu fiz sim. Aí eu conversando com ele, eu falei que eu era pastor. Ele falou, rapaz, você é pastor? Meu sogro também é pastor. Eu falei, legal, seu sogro é pastor? Ele é, meu sogro também é pastor. E meu sogro tem 2 igrejas. Eu falei, bacana, top. Ele falou assim, uma tá abençoada, tá grande, tá bacana. E a outra tem só 3 pessoas. E é longe daqui, e ele tá para fechar essa igreja. Rapaz, meu coração ardeu na hora. Eu falei, agora, minha oportunidade de ajudar esse pastor aí a continuar a obra. E aí eu me levantei, o que eu fiz? Falei com ele, dá um contato para o seu sogro, né? Quem sabe um dia eu posso conversar com ele, ir lá no culto lá. Ele falou, ok. Me passou o contato do pastor, do sogro dele, eu peguei, mandei mensagem para o sogro. Ele falou, meu nome é Levi, né? Sou pastor no Brasil, estou aí procurando o ministério para congregar. Fiquei sabendo que você é assembleiano também, você tem uma Assembleia de Deus aí e tal. Poderia marcar um dia para eu conhecer aí seu ministério, sua igreja, eu e minha família. Pastor, será uma benção, o culto aqui é domingo à noite, pode vir. E ali eu e minha esposa se arrumamos, minhas filhas se arrumamos e fomos lá conhecer a igreja. Estava tendo um culto abençoado, realmente, lá um culto. E nós chegamos lá, conhecemos a igreja, aquele culto abençoado. E no final do culto, pastor, paz do Senhor Jesus, graça e paz, aqui é o pastor Levi, tudo bem com o senhor? Pastor Levi, que benção, tal. Foi o pastor. Aí eu expliquei minha situação para ele, falei que eu era do Brasil, que tinha chegado faz pouco tempo, fazia 6 meses que eu estava aqui, que eu estava ali para trabalhar, para ajudar, né? E aquela família ali precisando. Ele falou, pastor, ele segurou no meu ombro bem forte e disse, pastor Levi, foi Deus que te trouxe aqui. Eu estava orando para Deus trazer você. Eu falei, glória a Deus, oh Deus. Aí ele falou assim, eu estou com 2 igrejas, uma eu estou para fechar, lá na cidade de Marlboro, e foi conversando comigo ali. E de repente a esposa dele olhou para mim, assim, para minha esposa, pegou a chave e fez assim para a gente, passa a chave para ele. No primeiro dia, passa a chave para ele. Deixam que ele ajuda, que ele toma conta. Faça isso agora. Eu falei, não, pastora, calma. No primeiro dia, eu falei, não, calma. Vamos com calma, vamos devagar, deixa eu conhecer vocês, vão me conhecendo. Vamos com calma. Aí, não, tudo bem. Não, pastor Levi, então vai ser assim, então, você começa a congregar com a gente, é um prazer receber você. Você vai lá na igreja um dia conosco lá.
E você vai entrando, eu vou saindo devagarzinho, a gente vamos fazendo essa transição. O ministério lá tá uma benção, tem tudo lá, tem cadeira, tem isso, aquilo, outro. E você vai chegando e a gente vai estar, domingo a gente já se encontra lá. Eu falei, amém. Eu saí de lá toda alegre, meu amor, minha esposa, nós vamos trabalhar para Deus novamente, vamos continuar fazendo a obra, né? Vamos continuar ali, né? Fazendo aquilo que Deus mandou. E de repente, no domingo que marcamos de manhã cedo, fomos lá. Chegamos lá realmente na igreja, linda, igreja pequenininha, bonita, igreja toda arrumada, toda organizada. Tinha 3 membros dentro da igreja. 3 senhoras. E naquele momento lá que nós chegamos lá, tinha 3 senhoras lá. Nós congregamos, eu trouxe a mensagem, foi uma benção o culto. E nós começamos a ir lá, todos os domingos de manhã. E um domingo sim, um domingo não, o pastor acompanhava nós lá. E começou assim, sabe? Nos sentimos bem. E aí a igreja, aquelas 3 almas, ficou feliz. Olha, agora chegou um pastor novo, pastor Levi, sua esposa, a pastora Raquel. Será uma bênção e tal. E eu fiquei alegre. E aí aquelas 3 ovelhas que tinha lá viraram 6. Da noite pro dia. No outro domingo virou 9. Falei, glória a Deus, começando a caminhar. Vamos nessa, vamos firme. Aí, de repente... Falei com o pastor, tá tudo bem? Tudo bem? O que você acha da gente fazer uma vigília? Ele falou, amém, pastor Levi, tá na liberdade, tá na tua mão, tá na liberdade, eu falei, amém. Aí programei a vigília depois de um mês. Marcamos a vigília, fomos anunciando, fomos colocando os grupos lá da região de Marlborough, coloca no grupo daqui, grupo dali, grupo daqui. E marcamos a vigília. Nessa vigília à noite, foi muito interessante. Irmão, tinha umas 30 pessoas da igreja nessa vigília. E Deus abençoou, foi o louvor, foi até 3 horas da manhã a vigília, foi uma bênção, glória a Deus. E nesse dia o pastor estava lá. E eu senti que quando o pastor olhou, que ele viu aquela igreja daquele jeito, no meu coração, parece que já disse, Deus falou comigo assim, não é aí. Eu percebi que o pastor voltou atrás. E ele falou comigo assim, pastor Levi, agora você vai congregar domingo de manhã aqui e domingo à noite lá, na outra igreja. Eu falei, pastor, mas eu tenho família, né? Acabei de chegar e eu tenho que cuidar da minha família. Como que eu vim domingo de manhã aqui e vou domingo lá para outra cidade à noite? Então meu domingo vai ser totalmente comprometido, eu não posso fazer isso. Ele olhou para mim e disse assim, é assim ou nada. E ali eu fiquei uma semana conversando com ele. Falando, pastor, não dá, pastor, vai pesar para mim, vai ficar difícil, não dá. E ele batendo na tecla, é assim ou nada, é assim ou nada. Eu falei, mas como assim? E aí, irmão, chegou um dia que eu falei, pastor, então nós vamos ter que ficar somente num lugar, porque eu não vou poder abrir mão da minha família. E ali, naquele momento, meu irmão, aquele pastor me ligou no outro dia, falou, pastor Levi, onde você está? Eu estava trabalhando no outro estado. Eu falei, então em tal lugar, a chave da igreja está com você? Eu falei, sim. Esse pastor foi até lá onde estava o meu trabalho e pegou a chave da igreja comigo e me excluiu totalmente dos grupos da igreja mais uma vez. Segundo igreja, segundo ministério, totalmente excluso e pé na bunda. Mas maior, meu Deus, passou uns dias, nós ficamos em casa, desanimados, falamos aqui, realmente, eles estão tentando matar pastores aqui sim. Realmente as coisas aqui é meio complicado. E ali eu e minha esposa em casa, sem muita direção, sem muito o que fazer. Se passaram mais ou menos uns 3, 4 meses, começando a frequentar outro ministério, fomos lá só visitar. Aí eu falei, agora nós vamos só visitar, E fomos indo. E se passou uns dias, um dia eu falei com minha esposa, não dá para a gente ficar assim. Nós temos que congregar, nós temos que fazer parte de um corpo, nós temos que ter compromisso, temos que ter responsabilidade. E vamos para a igreja sentar num banco. Ficar lá sentado nos cultos, não vamos falar que nós somos pastores, vamos sentar no banco, pelo menos ouvir o culto, ouvir a palavra, tomar a ceia e vamos embora. Ela concordou, falou, nós precisamos fazer isso aí.
E aí nós fomos para uma igreja aqui, Assembleia de Deus, e ali tinha um pastor lá, que não vou citar nome aqui nesse vídeo de ninguém, e esse pastor sabia que eu era pastor, começou a me chamar, me convidar. Pastor Levi, levanta, vem. Eu, não. Ele, vem, não. Conversou com o pastor presidente ali. E nós somos completamente abraçados por esse ministério. Eu acho que dá honra a quem merece honra. A Assembleia de Deus e o pastor ali nos abraçou de uma forma tão grande e me deu assim toda a liberdade de trabalhar. Sabe aquele pastor que não teve medo? Aquele pastor, sabe, carismático ali comigo, com a minha família, a pastora ali, as irmãs, abraçaram minha esposa. E assim agora nós fazemos já uns 6 meses nós estamos nesse ministério. Uns 6 meses nós estamos ali congregando ali. E Deus tem honrado a gente ali, tem nos abençoado de uma forma tão grande, né? Eu vi que ali não teve barreira, ali o pastor não teve medo de perder as ovelhas, ali o pastor sabia, assim, qual que ele estava fazendo, o que ele estava acreditando. E nós louvamos a Deus porque nós não viemos para semear contenda nem rebelião, nós viemos ali para somar. E ali minha esposa sentiu bem, minha filha sentiu bem e minha esposa está crescendo. Então louvo a Deus aí, para contar para vocês aí, que aqui nos Estados Unidos tem isso. Pessoas muitas vezes tentam matar seu ministério. Pessoas muitas vezes tentam parar você. Pessoas têm medo que você se destaca, que você cresça em todas as áreas aqui. Fomos expulsos de 2 ministérios, mas graças a Deus, o terceiro nós estamos aí firme e forte para a glória de Deus. Mas o medo dos brasileiros aqui, sabe qual é? É que você se destaque, é que você cresça, é que você prospere. Sabe, um dos maiores medos dos brasileiros aqui, vou falar, o medo deles é que eles estão aqui há 5 anos, 6 anos, e você acabou de chegar, passe eles, sobrepassa, né? Consegue subir um patamar mais alto. O medo deles é esse. Os brasileiros estão aqui antigos, os mais velhos, desculpa, eu não vou generalizar, estou falando aqui só um pouco, só para a gente entender. Você tem que ficar abaixo, tá? Você não pode ter uma casa melhor, você não pode ter um carro melhor, você não pode ter um ministério melhor. Ou não, mas você acabou de chegar. Uma das coisas que eles mais falam é isso. Não, mas você acabou de chegar, mas já está assim. Não, mas você acabou de chegar, você já está desse jeito. Então é isso aí. Fomos expulsos de 2 ministérios. Mas graças a Deus, estamos de pé. Deus tem nos fortalecido. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus abençoe meu pastor, né? Dá honra a quem merece honra. Que Deus prospere o Senhor grandemente em toda essa igreja, todo esse ministério. Né? E os pastores que me expulsaram da igreja, avisa aí que eu estou de pé para a glória de Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se você quer saber como que funciona aqui as igrejas, as coisas aqui, as novidades dos Estados Unidos, estou contando muitas coisas, novidades aqui no meu canal. Um abraço, se inscreva, Levi Silva aqui e até o próximo vídeo. E eu quero trazer o vídeo para você ainda. Quase que eu fiquei barrado na imigração. Quase. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos. Mas tudo deu certo. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo.